Oi gente, eu sou a Ellen sem H e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre um livro para você ler no final de semana. Vamos lá? Gente, hoje eu vou inaugurar aqui no canal um quadro em que semanalmente eu vou dar dicas de livros para que vocês possam ler no final de semana. Em que consiste essas dicas? São livros pequenos, escolhidos, com muito cuidado, que possam estimular vocês ou ajudar vocês a criarem o hábito da leitura para quem quer criar esse hábito. Porque às vezes a pessoa quer começar uma leitura, quer começar a criar esse hábito da leitura e não sabe por onde começar, ou quer começar por livros grandes e isso acaba desestimulando com o tempo. Porque na minha visão, o livro curto, o que acontece? Você lê 10 páginas aqui hoje, você lê 10 páginas aqui amanhã, e depois você vai aumentando um pouquinho ou menos, mas você não gasta tanto, se você lê todos os dias, você não vai gastar tanto tempo para terminar ele. E vamos falar a verdade, esse sentimento que dá quando você termina um livro, você fica... Se o livro, tem alguns livros que a gente sofre e não quer que eles terminem. Mas tem uns que você fica, nossa, é um dever cumprido. Eu sou super metódica e sinto isso muitas das vezes. Então eu resolvi trazer para vocês toda semana livros pequenos e interessantes e legais que possam despertar em vocês a vontade de ler e o hábito da leitura. Qual que é a regra que eu mantenho para poder trazer para vocês? Livros curtos de no máximo 150 páginas. E não tem gênero específico, às vezes os gêneros vão ser variados, pode ser às vezes uma ficção ou uma não ficção, clássicos ou contemporâneos, não importa, isso é para agradar todos os gostos. Em algum momento isso vai chegar em você, vai chegar no seu gosto, talvez você encontre alguma coisa que te interesse. Então são isso, livros de no máximo 150 páginas e escolhidos a dedo, de gêneros não específicos, né? Então vamos lá para nossa primeira dica. Gente, o livro que eu escolhi para abrir esse quadro de leitura do final de semana é um livro de uma das minhas autoras favoritas, que é a Jane Austen. Por que a Jane Austen para mim é tão importante? Porque o Orgulho e Preconceito, o principal livro da autora, foi um dos primeiros livros que eu li que me despertaram a vontade de continuar lendo, principalmente lendo livros clássicos. Quem foi Jane Austen? Jane Austen é uma das principais escritoras em língua inglesa. Ela nasceu em 1775 na Inglaterra e morreu em 1815 ou 16 na Inglaterra também, então ela viveu muito pouco. Ela morreu com 42 anos. Ela vem de uma família anglicana, o pai era um clérigo anglicano. E vivendo num mundo em que as mulheres, elas tinham que casar, porque caso elas não casassem, elas acabariam virando um fardo para a família. Isso não é eu que estou dizendo. Isso era uma realidade social do mundo, da época, e principalmente no interior da Inglaterra. Só que Jane Austen nunca casou. Ela teve alguns pretendentes, alguns affairs, mas nunca casou. E acabou dedicando a sua vida a escrever, mas não só escrever como prazer, ela precisava de fazer a escrita dela, ela precisava ter uma renda dessa escrita. Então eu acho que muitas das coisas que são excluídas ou são negadas hoje em dia quando vai falar de Jane Austen é isso. Ela escrevia, ela passou, depois da morte do pai dela, que era o que sustentava ela, e ela, a partir dali ela passou a depender dos irmãos. Ela escrevia para ajudar no sustento dela, da irmã dela que também não se casou e da mãe viúva. Então, nós estamos falando de 1775, Revolução Francesa, Guerras Napoleônicas, guerras entre França e Inglaterra, uma crise econômica causada pela guerra na Inglaterra, e mulheres precisando casar para poder se manter, para poder ter uma vida. Era isso que se esperavam das mulheres. E qual é o livro da Jane Austen que eu escolhi? É um livro muito pouco comentado, que é a Lady Susan. Essa edição que eu tenho aqui é da Pedra Azul, de 2014. Eu sei que agora eles lançaram uma segunda edição.
Eu gostei muito da edição. E sobre o que fala Lady Susan. Como eu falei, Lady Susan é um livro pouco comentado. As pessoas comentam muito as outras novelas de Jane Austen, mas eles praticamente excluem Lady Susan. Lady Susan foi escrito no começo da vida de Jane Austen, provavelmente quando ela tinha uns 17 anos, eles dizem. E além disso, ele tem um formato que a Jane Austen acaba não usando mais. Ela usou só... Aparentemente, ela usou esse formato mais quando ela era jovem, que é o formato epistolar. Ou seja, ele tem um formato de cartas trocadas. Principalmente de duas pessoas. De a própria Lady Susan, que manda principalmente para sua amiga, uma amiga que morava em Londres, e a sua concunhada, que é a Lady Vernon, que trocava cartas com a mãe. Mas Lady Susan é a nossa heroína que destoa totalmente dos tipos de heroína de Jane Austen. E qual que é a história de Lady Susan? Lady Susan é uma mulher sem caráter algum, com uma heroína completamente diferente dos tipos criados pela Jane Austen. Ela é manipuladora, ela é egoísta, ela é perniciosa, ela é extremamente atraente. Ela é uma mulher que consegue conversar, que consegue envolver, que consegue atrair as pessoas para o que ela quiser. E isso não era bem visto, principalmente porque ela acabava se envolvendo com os homens justamente pelo gosto da conquista, entendeu? Ela flertava e conquistava os homens, casados ou não, noivos ou não, solteiros ou não, justamente pela vontade pela capacidade que ela sabia ter de poder fazer isso, de ela poder conquistar uma pessoa que ela dizia ser de mente fraca. Então ela acaba se envolvendo, uma viúva se envolve com um homem casado, ela acaba destruindo noivados e ela acaba sendo essa pessoa odiada por parte da sociedade e admirada pela outra parte, que são a dos homens que caem nos seus flertes. Ela tem uma filha, que é a Frederica, de 15 anos, que é completamente diferente dela. Ela é totalmente submissiva, tímida, com uma mentalidade um pouco, de acordo com ela, fraca e medrosa. E Susan quer casar Frederica com um rapaz e Frederica não quer. E essa novela epistolar, ela passa justamente nisso. Nessa luta de Lady Susan se estabelecer depois da morte do marido, dela saber lidar com todas essas questões e fofocas que a rodeiam. E eu consegui ver nessa novela vários exemplos de mulheres, de acordo com cada uma, né? Um exemplo de uma mulher perigosa, de uma mulher que ela tem uma idade estabelecida de 35 anos, tem aquela experiência, tem uma lábia muito boa, ela extremamente envolvente, manipuladora, ela consegue fazer com que as pessoas acreditem nas coisas que ela fala, que ela consegue dissimular e consegue conquistar facilmente as pessoas. E ela gosta disso e ela faz isso de propósito. Ela gosta de conquistar as pessoas de propósito. Então esse tipo de mulher é um tipo de mulher não bem vista. Temos Frederica, a menina tímida, bonita, porém sem nenhum talento, de acordo com eles, ou seja, um talento procurado para uma boa esposa. Tem um coração bom, é delicada, porém completamente submissa. Temos Miss Vernon, que é a concunhada da Lady Susan, a esposa do cunhado dela, que já é uma mãe casada com aquele tanto de filho, que tenta manter as aparências, que tenta não deixar com que o irmão se apaixone por Lady Susan. Temos a amiga de Lady Susan, que é a confidente dela, que a encoberta de muitas coisas e que a apoia em todas as suas empreitadas. Mas é uma mulher mais jovem que se casou com um cara mais velho justamente pelo dinheiro.
E o que é mais interessante em Lady Susan? Lady Susan é você ver uma Jane Austen jovem, de 17 anos, falando de uma mulher completamente perigosa e completamente condenada na sociedade inglesa daquele período. E como essa heroína da Jane Austen é diferente de todas as outras construídas a partir daí. E eu acho que, pra mim, é um dos pontos mais interessantes, que eu gosto tanto dessa novela. Porque é isso, ela é muito, muito diferente dos outros livros da Jane Austen. Então mostra como ela via a questão da traição, do adultério, como ela via a questão de uma mulher viúva tentando se restabelecer, de uma jovem tentando lutar contra um casamento sem ter forças, e faz a gente pensar que Lady Susan não tinha Lady Susan não tinha nenhum critério para poder manipular uma pessoa. Ela gostava simplesmente do ato de manipular. Ela gostava de ver uma pessoa que ela achava de mente fraca cair nas suas artes de manipulação, no seu discurso, justamente porque essa pessoa... Mas ela tinha esse poder de controlar as pessoas com muita facilidade. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes e mais legais de se ver nessa personagem, que pra mim é uma das melhores criadas pela Jane Austen. Não só porque ela destoa de todas as outras e acaba sendo um contraponto que muitas das vezes é excluído, mas porque talvez essa heroína da Jane Austen ela é muito mais real do que as outras. Pelo menos real ao nosso contexto, né? Ao mundo em que a gente vive hoje. As pessoas manipulam e as pessoas controlam as outras, às vezes, a preço de quê? Vale pensar. Gente, então é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo do quadro de leitura de final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Comenta aqui embaixo se você já leu alguma coisa da Jane Austen, se você já leu Lady Susan, se você gosta de ler livros clássicos. E também se você acha legal essa ideia de leituras curtas.